Olá, criança, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que especial estar aqui no dia de hoje, né? Para termos uma aula mega importante diante disso tudo, né? Que nós estamos vivendo hoje, amanhã, que é o Natal. E hoje nós temos uma aula muito especial e você vai entender o quão importante para nós é essa data. Então, para começarmos, nós precisamos relembrar um pouquinho as nossas últimas duas aulas. Nós falamos sobre o plano de Deus, né? Aquele que era prometido, o descendente da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Nós falamos sobre o anjo que visitou Maria e disse a ela tudo aquilo que haveria de acontecer de maneira sobrenatural para que ela gerasse o Salvador do mundo. Falamos também sobre o encontro de José em sonho com o anjo do Senhor que o instruiu e acalmou o coração dele. E é a partir daqui que nós começamos a nossa aula de hoje. Maria, grávida, esperando um bebê junto com o seu noivo José, aquele que tinha sido gerado no ventre de Maria de uma maneira sobrenatural pelo Espírito de Deus. Bom, a partir daqui nós vamos ter agora novos capítulos dessa história. Na época que Maria estava grávida esperando Jesus, havia um rei chamado César Augusto. César Augusto marcou um recenseamento em todo o Império Romano. Meu Deus, tia Débora, o que é recenseamento? É simples. Cada pessoa de toda aquela região, daquele lugar, deveria voltar para a sua cidade natal e declarar o seu nome e os seus bens. Bom, portanto, diante desse decreto, desse recenseamento, José, juntamente com Maria, voltaram à cidade que José era, a cidade natal de José. E qual era a cidade natal de José? A cidade natal de José era Belém, porque José era um descendente do rei Davi e a cidade natal do rei Davi se chamava Belém. Então Maria, grávida, juntamente com José, foram de Nazaré para Belém. Chegando em Belém, deu-se o tempo de Jesus nascer. Chegou a hora do parto de Maria. E como havia o recenseamento, todos os lugares, né, as hospedarias estavam lotadas, estavam cheias e não havia lugar nem para Maria nem para José. E agora Maria começou a sentir as dores de parto. Jesus estava para nascer e não havia sequer um lugar onde eles pudessem se hospedar para que Jesus nascesse. A Bíblia então nos diz que Maria, juntamente com José, chegaram a uma estrebaria. Estrebaria era um lugar onde os cavalos ficavam, as coisas ali dos cavalos ficavam, os seus arreios. Olha que lugar simples que Maria deu à luz a Jesus. Então a Bíblia nos diz que ali estavam Maria e José, sem ter um lugar sequer bonito ou melhor para dar à luz a Jesus. Eles estavam no lugar mais simples que poderia haver. Então, a promessa se cumpriu. O rei Jesus, o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Salvador do mundo, Jesus, o Rei prometido, o Cristo, nasceu. Esperança, a paz que o mundo precisava, o Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos diz, criança, que Jesus se despiu, se esvaziou de toda a sua glória, veio em forma de homem para nos salvar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu no lugar mais simples, no lugar mais humilde, numa estrebaria. Quando Jesus nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura, que era o lugar onde os animais se alimentavam. O rei do mundo poderia escolher ter nascido em palácios, envolto de muitas riquezas, mas não. Ele decidiu nascer em um estábulo, da maneira mais simples e humilde, no lugar junto aos animais. A primeira cama de Jesus não foi uma cama bonita, cheia de coisas maravilhosas. Foi uma manjedoura, porque desde o nascimento Jesus estava nos ensinando uma lição, que nós precisamos ter humildade e mansidão no nosso coração. O próprio Jesus, um pouquinho mais velho, disse que eu e você devemos aprender dele a ter um coração cheio de humildade e também cheio de mansidão. Nós precisamos ser como Jesus, que era simples, que era humilde, que veio de uma maneira simples e humilde para nos deixar o exemplo, e que o seu amor é para todos nós. Ele não escolhe nem ricos e nem pobres, ele ama a todos. Porque a identidade de Jesus estava firmada no Pai. E qual era a identidade de Jesus? Ele era o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que veio para nos salvar. Não importa como ele veio de maneira simples, ele sabia quem ele era, e ele era o Filho de Deus. E Jesus sabia qual era a sua missão, mas ele veio de maneira humilde, na forma de um bebezinho. Olha que coisa mais linda! Na forma de um bebê que precisou se amamentar, que precisou de cuidados, mas que veio com uma grande missão. Por isso, nós precisamos entender algo muito importante nessa lição. Nós devemos também viver de uma maneira cheia de mansidão e cheio de humildade. Não nos preocuparmos com as aparências, porque Jesus não se preocupou com a aparência, mas foi servo, foi humilde, foi manso, e ele veio com uma missão declarada sobre esta terra. E hoje nós podemos ter a certeza que tudo o que nós precisamos, exatamente tudo que nós precisamos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Em Jesus nós temos exatamente tudo que nós precisamos. Por isso hoje nós podemos declarar: o Rei Jesus nasceu. E esse é o verdadeiro sentido de comemorarmos o Natal. Bom, faz as atividades desta semana. Um Feliz Natal para você. Não se esqueça, Jesus, o nosso Salvador, o Verbo que encarnou para nos salvar. Amém? Um beijo para você. Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos semana que vem por aqui.